amigos, donos da bola desta quinta-feira no ar, TV Bandeirantes para todo o Rio Grande do Sul e a live no YouTube. A gente já vai falar da derrota do Internacional, de um Internacional desinteressado ontem contra o América Mineiro, mas antes a gente apresenta a nossa enquete interativa para que você vote, participe conosco e é claro que a gente vai debater este assunto. Quem deve ser o responsável pela formação do grupo de jogadores do Grêmio? Renato disse ontem que tem que ser técnico, tem que ser o treinador, que manda soltar, manda prender, que o treinador define quem vai embora e quem fica e quem chega. A direção, especificamente o executivo de futebol, quando a gente fala de direção, a gente está falando do presidente, do vice de futebol, de cargos políticos. Executivo, o diretor remunerado do Grêmio hoje é o Diego Serri, o Grêmio vai ter outro no próximo ano. O treinador, e aí seja quem for, se você acha que tem que ser o treinador independente do nome, ou o treinador apenas se for Renato o técnico em 2023. Participe conosco. Baldasso, o Inter desinteressado, desfocado, com algumas peças muito abaixo, foi presa fácil para o time do Wagner Mancini. É muito importante que algumas lições sejam tomadas já neste momento, projetando 2023. O 2023, esse que a gente diz que tem perspectivas maravilhosas do Internacional porque o grupo é bom. E eu já começo por aí. O grupo é bom? É bom. A base é boa? Legal, é uma boa base para começar o ano. Mas eu afirmo aqui, olhando para todos vocês, com o grupo que o Internacional tem hoje, não ganha nada em 2023. Nada. O grupo de hoje do Internacional não ganha nada em 2023. Vamos deixar isso claro, porque está muito legalzinho esse negócio do base legal, temos jogadores, temos o mesmo técnico e tal, mas vamos deixar bem claro, com o que tem hoje, não ganha nada, como não ganhou nada neste ano, sequer disputou esse ano. Começa por aí. Segundo ponto, por mais que o Internacional faça para o ano que vem, com esta boa base e ainda boas contratações que o Inter vai fazer, se Deus quiser, o Internacional vai ser inferior aos clubes que vão disputar como protagonistas os grandes títulos, como Flamengo e Palmeiras especialmente. O Internacional, mesmo se contratar grandes jogadores para agregar nessa base, só vai conseguir brigar por alguma coisa se tiver permanentemente a corda esticada, permanentemente lutando muito mais do que os outros por um prato de comida. Esse Internacional que afrouxou a corda desde o jogo contra o Botafogo é um time comum. Comum, nada mais do que comum, inferior a outros tantos do futebol brasileiro. Então, contratação e corda esticada. O que nós temos hoje, não vamos a lugar nenhum. Ribeiro Neto. Pegando o bolso aqui, Meneghel. O que é? Confete? Por quê? Eu não gosto de fazer isso também, Guedes. Não, nunca. É só o que tu faz no nosso programa nos últimos 2 anos, é isso aí. Eu só acerto, então é isso. Não, tu, segundo a tua avaliação. Tu fala duas coisas diferentes aí, uma tu vai acertar. Não, peraí. A do Renato, o Ribeiro acertou. O Ribeiro disse que o Renato seria Renato, que todo mundo aceitaria e que o Renato não ia mudar e que o Renato não ia... Eu sou o único que tem a decência no programa que vocês não têm. Parabéns, nós somos indecentes. Nós somos indecentes. Isso que ele quer ser mais calmo. Ele começou bem, né? Vamos lá, Ribeiro Neto. Eu não falei que vocês não têm. Assim, ó, eu quero te cumprimentar. Isso é para te elogiar. Para finalmente vir ao encontro da minha tese que eu falo há horas e sou combatido de forma às vezes frenética aqui no programa, especialmente por você, meu nobre comandante. No quê? Não sei no que eu te combato. Eu vou usar uma expressão que tu vai lembrar agora. Eu não concordo com quase nada que tu diz, mas vamos falar especificamente. Tá. Quando eu disse para vocês que o Inter precisa de cerejas no bolo... Não, mas todo mundo sabe disso, ninguém te combateu por isso. Não imputa a este jornalista aqui o que eu não disse. Aí não vou aceitar. Você sempre disser, não, mas o Inter já tem as cerejas no bolo. O Inter tem Wanderson, o Inter tem Perrique, o Inter tem Pena. Não é suficiente. Eu digo sabe que precisa de volante, de centroavante, tá bom? Não é mais. Mas tu quer confete, Belo, compra um saco. É sério que tu tocou confete em ti por essa tese? E tu abraçou. Não, eu disse tu abraçou e chegou a dizer que nós somos indecentes. O Renato, ele acertou. Agora sim, agora eu vou ser populista. Eu confio na memória do telespectador do E eu confio no meu grupo, Ribeiro. César, vem lá. Atentamente, tá? O time do Internacional e dentro dessa discussão, já pensando, obviamente, em 2023. O Inter tira desta temporada um goleiro confiável. O goleiro do Inter é um bom goleiro. Um goleiro que pode ser titular tranquilamente da grande maioria dos clubes do Brasil e é um dos melhores goleiros do país.
O Inter tira dessa temporada esse zagueiro que ontem eu vi a partida atentamente do Inter e as ações dele sem a bola, tá? Esse zagueiro que o Inter tem, e acho que o Inter deveria priorizar completamente a contratação dele. Só esses lances que vocês estão vendo, ele tira 2 gols. 2 gols, seriam gols. Os 2 lances são lances de gol. Ele tira os 2. Um que ele tira com o pé direito e outro que ele tira antecipando uma jogada do Henrique Almeida e acaba salvando a bola na linha do gol. Mas depois, que é esse lance que você está vendo na TV, que poucos viram, mas ela bate antes. Salva 2 vezes. No pé dele. Ele salva 2 gols. Tu tá dizendo que o Inter... olha só, desculpa interromper, eu tenho que interromper, porque eu tô vendo que tu vai ficar até às 6 da tarde. Porque tu tá gastando 2 minutos pra falar de tudo que há de bom do time até o final. Então tu falou do goleiro, do zagueiro, pra cada um tu gasta 2 minutos. É isso? Tu vai falar de todos os 11? Pode ser. Mas, demorar, Meneghetti, é importante a gente falar 2 avaliar... minutos de cada um. Não, é porque ou tu acha que o Inter tem 2 ou 3 jogadores só bons? Não, é que no bons? dia da derrota, eu não acho. É que no dia da derrota já se criou uma ideia... Não, o Inter tira o quê? Eu queria que tu concluísse, porque o Inter tira o que mais? Quem é que tem uma defesa melhor que a do Inter hoje no futebol brasileiro? Não. O ataque do Inter, o Wanderson é muito bom jogador, o Pedro Henrique é muito bom jogador, o Inter tá faltando volante, mas a ideia de grupo do Inter é muito boa. E claro, eu concordo contigo. O Inter não tira só um goleiro, um zagueiro, o Inter tem um time competitivo. O Internacional tem um bom time de futebol. Tanto é bom time de futebol que hoje está lutando para ser vice-campeão brasileiro. Se fosse um time ruim, estava em 15º, 17º, 18º, aí estava em 14º. Não, o Inter está brigando pelo vice-campeonato brasileiro. Então o Inter tem um bom time, tem uma boa essência, tem um baita treinador, tem um trabalho muito bom. Agora, concordo com o Baldassi na corda esticada. E o Inter ontem, e é normal, é difícil para o treinador, ainda mais que ele perdeu um grande parceiro. Alô, presidente Barcelos, tem que repor a saída do Paulo Autuori. Paulo Autuori era o cara da conversa individualizada, do jogador, mostrando a importância de alguns momentos. O Inter perdeu esse profissional. O Inter já não tinha o vice-futebol, que na minha opinião não faz nenhuma falta. Mas este profissional faz falta e tem que qualificar com 2 ou 3 peças. JB. Não, eu primeiro começo concordando com o Matheus que o Baldassi tinha trazido lá contra o Coritiba. Eu disse, é meio cedo. E eu continuo achando, era cedo. Era um jogo, mas agora a gente tem a segunda amostragem de um elenco que não parece estar tão com a corda esticada assim para ser segundo colocado no Campeonato Brasileiro, embora o Mano tenha dito que era importante, embora o Sidney Lobo tenha dito que era importante para eles. E ontem, para mim, ficou claro, os primeiros 20, 30 minutos do primeiro tempo foram a passos de formiga e sem vontade, os primeiros 20, 30 minutos do segundo tempo também. E o Inter, ele acaba não conseguindo jogar o que se imagina, o que se gostaria para ele. Então esse é um primeiro problema. Mas me permitam analisar o jogo pontualmente, sem fazer uma crise que está tudo errado, que o Inter não joga bola há muitos anos, porque não é esse o caso. Eu sei que vocês não estão fazendo isso, mas não está tudo errado no Inter e todo mundo sabe disso. O que eu quero colocar ontem me parece claro, Meneghetti, tu foste muito bem no grupo da Bandeirantes, vou te elogiar, como sempre faço na minha vida, quando diagnosticou um detalhe. O Inter está sentindo muita falta do Gabriel. E não é necessariamente o Gabriel por ser o melhor volante das Américas. É porque aquela figura... Ontem o melhor jogador em campo, pelo Inter foi o Alan Patrick. Do jogo, foi Benítez. O Benítez. Na tua opinião. Acabou... Bom, mas sou eu que estou falando. Mas o Johnny, que foi o primeiro volante, jogou bem. Jogou sozinho. O que faltou ali era o Gabriel. Se o Gabriel tá ali, o Benítez não se cria. Mas eu acho então, assim, que falta essa questão. Primeiro ponto. O Benítez jogou bem mesmo, Cedro, ontem. Jogou bem. Melhor em campo. Para mim foi o Ale, o volante do jogo. Jogou bem, Até beleza. fez o gol. Mas não Fez o pênalti, né? O Ale foi ele que fez o pênalti. Não, foi o zagueiro. Foi o zagueiro dele que Foi o chuta zagueiro as que fez costas. o pênalti. Tá, Eu achei que daí... foi o Ale. O cara pode. Não, O Alan Patrick Quem é que fez o pênalti? Foi o Ale que fez o pênalti. Isso, O zagueiro... Paulinho, pesquisa aí pra nós quem fez o pênalti ontem. Agora eu fiquei com essa dúvida aí. Tudo bem, Meneghetti, mas assim, vamos lá. O Alan Patrick errou o pênalti pro Inter e ele foi o melhor em campo, na minha visão, de vermelho. Só que assim, tem esse ponto que acaba indicando. O Mano fala na coletiva, o Inter jogou só pela esquerda. O Edenilson não foi bem pela direita, mas principalmente, vamos ser claro aqui, pontuar um jogador. Não deu para entender o porquê que o Mano Menezes botou o Wanderson e não o Pedro Henrique. Foi um erro do Mano, na minha visão. Mas o Wanderson joga mais coletivamente, o Pedro Henrique não. Não foi um erro. O Wanderson, claramente, a figura que eu tenho feito brincando ele não voltou bem fisicamente pós-lesão, física e até tecnicamente pós-lesão, e ele parece o cara que está na freeway com um fusquinha a 80 por hora e está todo mundo passando por ele a 120.
ele precisa fazer um trabalho de voltar aos poucos, porque ele não está no mesmo nível dos demais. E hoje não se justifica o Wanderson ser titular e o Pedro Henrique ser reserva. Pô. Algumas considerações individuais. Meu querido César Cidade Dias, tu lembra que em determinado momento, César, a zaga do Grêmio foi composta por Jeromel e Rodolfo, era Rodolfo o nome dele? Tu lembra que era um ótimo zagueiro também. Tu lembra que essa zaga não funcionava? Lembro. Sabe por quê? Porque eles tinham as mesmas características. Por que eu estou lembrando isso para vocês? Me dói dizer isso. Vitão e Moledo juntos não funciona. Porque são zagueiros que não se complementam. São zagueiros que têm características parecidas. O Mercado é titular do Internacional porque ele rigorosamente complementa tudo que precisa tendo o Vitão ao lado dele. Essa é a primeira consideração que eu tenho que fazer. Isso não significa que eu esteja tornando o Moledo dispensável, nada disso, mas não funciona. Segundo ponto, o Edenilson e o Depena, eles precisam ser mais regulares. O Edenilson e o Depena ontem foram risíveis. Ontem o jogador intenso do meio-campo do Inter, acredite se quiser, foi Alan Patrick, que está terminando o ano muito bem, além de jogar muita bola, que foi uma coisa que nós nunca discutimos. Tá? Então assim, Depena e Edenilson precisam ser regulares, bola eles têm. Né? É muita ciclotimia, é muito eletrocardiograma, é 2 jogos ruins, um bom, os dois são assim. Outra coisa, o Wanderson está desembocado, mas continua sendo um grande atacante, só que como está desembocado, quem tem que jogar é o Pedro Henrique. E o alemão é bom, mas é insuficiente. Desculpa, Ribeiro, foi o Ale que fez o pênalti, o Paulinho confirmou, tá, César? Eu vou concordar integralmente com o comentário do JB. O Benítez, não sei se foi o melhor em campo, mas fez uma boa partida, jogou livre de marcação e a boa atuação do Benítez também se justifica pelo que disse o Baldasso. O Depena e o Edenilson sucumbiram no jogo ontem. Se entregaram no jogo, o Edenilson mal tecnicamente, errando passes de 7, 8 metros, que ele não costuma errar. E eu não estou dizendo aqui com isso que o torcedor do Inter, aquela minoria que vai, o Edenilson está com razão. Não, eu estou fazendo uma análise pontual. Assim como no jogo anterior o Edenilson fez uma ótima partida, desta vez ele foi mal, estou analisando futebol. Isso não tem nada a ver com o torcedor pegar no pé, do Edenilson ir embora. Estou analisando o Edenilson ontem. E ele ontem não fez uma boa partida, saiu machucado e a gente torce. Eu não sei se o Tyler já tem a informação da lesão dele, que não seja nada grave, que esteja à disposição para a prática da sua atividade profissional o mais rápido possível. Depena também não foi bem. Também não fez uma boa partida. E aí sobrecarregou o Johnny na marcação. E o Johnny, na minha opinião, ele não é camisa 5. Ele é camisa 8. Ele é segundo homem do meio campo. O Inter precisa de um volante. Estão olhando para o ano que vem. Mas se o Mano não encontrar uma solução, os próximos jogos serão de enormes dificuldades também. Eu concordo com quase tudo que o JB disse, inclusive Ribeiro Neto, com o erro escancarado do Mano Menezes em optar por o Wanderson como titular, deixando o Pedro Henrique no banco. Fala. 4 considerações rapidinhas. Uma é porque o Wanderson é titular e Pedro Henrique reserva no conceito de Mano Menezes. Segundo, porque... Mas a gente pode analisar e divergir do técnico, né? Não, perfeito. Isso, a minha dúvida é, tu acha isso certo? Rapidinho, sim ou não? Eu acho que sim. O Wanderson é mais jogador que o Pedro Henrique. Hoje? É que aí que tá. Aí nós podemos debater. Mas se é mais importante neste momento do Inter dar minutagem pro Wanderson ou simplesmente colocar o Pedro Henrique porque momentaneamente... Que minutagem, está acabando o ano, cara. Sim, exatamente por isso. Acabou o ano. Ele está para as férias dele, certo? Segundo lugar, o Alê, que tu disse que foi melhor em campo, desculpa, César, o Alê que me parece muito Rodrigo Dourado, assim, sabe, tem algumas valências, ele além de ter feito o pênalti, ele errou todos os passes para frente. Todos. Destruímos o Rodrigo Dourado. É que ele fez o gol. E aí pareceu, tá? Aliás, o gol... É isso aí. Na minha opinião... Só um paredezinho rapidinho. O gol que o América faz é uma vergonha. O jogador cabeceia sem pular na entrada da pequena área. Depena errou. Tá, mas o Depena é do Depena ali? O Depena estava ali. Não, mas cadê as minhas... Onde estão as minhas... Era no centro da grande área, na entrada da pequena área. Onde estão as minhas torres gêmeas? Onde estão? O Depena estava no cara, o Baldasso. O Depena tem 1,5 m de altura, cara. O Depena pode marcar por cima. Mas aqui assim, ó... Ali, qual é o menor jogador do Inter? Eu acho que é o Bustos, 1,67. O Bustos tinha que cabecear aquela bola. Cadê o Moledo e o Vitão? Mas aqui não era o meio da grande área, gente. Eles não estavam marcando. Tá, Ribeiro, anota as duas coisas, Ribeiro. Eu tô procurando uma informação aqui pra te dar, mas vamos lá. Perfeito. Pra ver se tu tá certo. Eu tô fazendo a mesma coisa dos passes. Eu tô procurando a mesma coisa dos passes. Eu tô no SofaScore aqui. E a última coisa que agora Não, me esqueci. Mas É que assim, ó, Ribeiro, só pra interromper, tá? É passe. Não é a tua opinião. Tu pode achar que... Eu tô divergindo de ti, tá? Da tua tese, teu conceito. Tu pode achar que o cara jogou bem ou jogou mal. Aí eu
opinião. Agora, quando tu diz que ele errou todos os passes, aí não vamos tratar como opinião, vamos na informação. Passes certos, 76,9%. Deu 50 passes certos, um percentual de quase 77%. Infelizmente, o senhor... Passes decisivos ele deu 2. Eu não posso criticar o cara porque ele passou mal. Infelizmente, o senhor não ouviu exatamente o que eu falei. Eu falei de passes para frente. Aí não vai ter, né? Isso os aplicativos não têm. E é uma grande bronca. Isso o Ribeiro tá certo, Meneghete. Tem passe e passe, né? Daqui a pouco os passes importantes ele errou. Mas vamos dar um dado, não acho que os jogadores têm tão mal assim. Quanto o Ribeiro tá dizendo. Ele deu 50 passes. Ele deu 50 passes. Isso. Tá, ele deu 50 passes. Se ele acertou 77, vamos arredondar aqui. Não pode errar todos os passos para frente. Quanto é que ele acertou? 45. Eu posso... 35. Me chamou... Eu só quero dizer uma coisa. JB, querido, eu posso acertar 90% dos passes aqui com vocês. Agora, se eu tiver que dar um passe ali, eu erro. Ali adiante. Eu erro. Termina, Ribeiro. Ele errou 10 passes. A tese do Ribeiro pode estar certa. Não pode, não. É o palanque do banhado. Vocês viram. Eu vi também. Eu vi o jogo, só que me chamou a atenção. Primeiro, eu prestei atenção porque ele era um jogador novo do time, né? Ele entrou nesse jogo. Segundo lugar, ele de cara eu vi a semelhança dele com o Dourado. Eu digo, olha aí. Me chamou até para ver futuramente, tá aí um jogador. E aí me chamou a atenção que muitos passos para trás, laterais, mas para frente não funcionava. E aí, as outras duas coisas que então o Ale... Eu me esqueci. Tá bem. Só para eu queria que tu contextualizar, chamasse... o Ale ele já tem 32 anos, ele era do Cuiabá, ele já está uns 2, 3 anos no América, ele não é nenhuma novidade. Ele foi... O Lisca levou ele para lá. O Lisca é um cara chamado Brax Paulo. Só que ele Olha não só, era Tiger, eu queria colocar o volante. Mano, mas antes eu queria que desse informação sobre a lesão do Edenilson, Tiger. Ele preocupa, o Mano Menezes falou sobre isso na entrevista coletiva pós-jogo, Meneghete, e já adiantou, se o Edenilson não puder jogar contra o Atlético no sábado, entra Maurício no time. Hoje pela manhã ele passou por exames de imagem e à tarde o Inter deverá divulgar um diagnóstico a respeito desse jogador, lembrando que o Inter se apresenta agora às 13h30 no CT Parque Gigante. Tiger, Mano Menezes, por favor. Vamos lá, já engata aqui trazendo o Mano Menezes então, Meneghete, falando sobre a derrota e analisando as circunstâncias da partida contra a equipe do América Mineiro. Fazia tempo que não sentimos o gosto amargo da derrota, né? E quando vencemos, nem sempre também fomos tão brilhantes, às vezes nem fomos tão bem, mas vencemos, porque o futebol é assim. Talvez hoje até não merecíamos ter perdido, né? Tivemos algumas chances boas, tivemos a penalidade máxima para sair na frente, o que daria uma condição boa. Até não estávamos jogando tão bem no momento da penalidade máxima, é importante ressaltar isso, né? Mas mesmo assim eu acho que a gente poderia ter feito melhor por nós, né? Não tirando os méritos do América no resultado, a gente poderia ter feito melhor pela gente. Isso às vezes acontece, às vezes você não joga tão bem, às vezes as coisas não funcionam tão bem, às vezes as coisas não funcionam como você imagina. Acho que a gente teve uma dificuldade no primeiro tempo de ter jogado por um lado só do campo. Nós jogamos pelo lado esquerdo. O Mano estava num monotom, né? Até o Mano estava assim, né? Sem maiores emoções. E eu fico imaginando a dificuldade que a direção do Internacional, que a comissão técnica vai ter para remobilizar esse grupo de jogadores, Baldasso. Porque o Inter joga já sábado contra o Atlético Paranaense, vice-campeão da Libertadores da América, e o Inter minimamente tem que garantir e confirmar o vice-campeonato. Mas o Meneghete, mas vem cá, nós ganhamos o quê, Meneghete? Por favor, me diga, nós ganhamos o quê para estar desmobilizado? É ressaca de alguma coisa? Mandou um recado. Eu ouvi o Mano falar, eu disse assim, é pro Baldasso. Okay. Claro que não é pro Baldasso, mas ele disse, pro torcedor pode não ser importante o segundo lugar. Para nós é. Não. Mas não apareceu isso em campo. Paulado em time. Não apareceu em campo isso. Aqui desmerecendo o segundo lugar. Exatamente o contrário. Quem está valorizando aqui a segunda colocação sou eu, que sou torcedor. Eles em campo não estão valorizando. Gurizada, o Internacional não ganhou nada neste ano. O Internacional promoveu vexames neste ano. O Internacional não disputou o título brasileiro em nenhum momento. A única coisa é a vaga Libertadores e a tal da segunda colocação pela grana. Estão desmobilizados por quê? Qual é o motivo? É ressaca? Conquistaram objetivos? Eu queria dizer para vocês que a torcida do Inter está decepcionada com o Inter 2022 e que vocês têm que jogar com a corda esticada até o final, porque é o mínimo que vocês podem fazer por esse ano porcaria do Internacional. O Baldasso fala, como sempre, todos aqui, por ele, porque eu não estou decepcionado com o ano do Inter. Ribeiro.
Não, eu acho que o ano não é tão decepcionante assim como ele está dizendo. Dá pra saber. O ano como um todo é muito ruim. Dá pra saber. O ano é muito ruim. O ano, Dá pra saber. o brasileiro não, mas o ano é. Olha aqui, ó, eu me lembrei agora que eu queria falar. Ah, é? Que legal. Eu não sei se vocês viram, teve um momento que o América estava. O Henrique Almeida perdeu 2 gols feitos e tal, não sei o quê. E aí tem uma hora que o Mano vai ali no Eles reservado. não querem ganhar. Isso é no segundo tempo. Não, no primeiro tempo. E por isso que me chamou a atenção. Porque o Internacional começou de forma sonolenta o jogo. E o Mano esbraveja de um jeito, tipo assim, vamos jogar. Vamos lá, vamos jogar, vamos acordar. Vocês não notaram isso aí? Sim. Isso aí é o tom do que vocês estão falando. E isso foi visto. E que o vestiário no intervalo não conseguiu azeitar. Mas o Inter voltou do vestiário, voltou melhor no segundo tempo. O Inter não conseguiu transformar esse voltou melhor. Teve aquela chance do alemão que ele estava impedido, né? Uma jogada do Alan Patrick, que eu concordo contigo, fez um partidaço, que ele acertou a trave, o Cavicoli até desvia a bola, mas ele estava em condição irregular. E foi a chance que o Internacional teve em condição de impedimento. O Inter voltou melhor, eu acho, no segundo tempo. O vestiário fez bem pro Inter, mas não conseguiu manter isso até o final. 3 o quê? 3 mudanças no time do Internacional já para sábado. 3 mudanças certas, tá? Pedro Henrique. Mercado na do Moledo. Correto. Certo, Mercado vai ser Maurício titular. na do Edenilson. Maurício na do Edenilson. Pedro Henrique na do Wanderson. Que só São sublinha 3. que o Mano errou ontem, né? Eu Só queria, sublinha que o Mano eu errou. queria O sobre a Mano, motivação. só para continuar no erro do Mano. O Mano, para mim, tem outros 2 erros. Ele tem outros 2 erros no time. Um deles é colocar o... Por que ele não colocou o Pedro Henrique já na do Maurício de cara? Abre o Pedro Henrique e Wanderson, já queria ali naquele... para tentar ir para dentro dos caras, mas tudo bem. E o outro que para mim é... Para que colocar o Lucas Ramos aos 44 do segundo tempo, sendo que o Depena estava mal o tempo inteiro? Por que já não bota? Aí o Guri tem 4, 5 minutos para jogar. E quase faz gol ainda, hein? E ele quase faz gol. Mas por que não coloca antes? Desculpa essa ideia, mas é que o Mano ontem o Mano também assina a derrota. Nossa, é o principal. Mas sobre a motivação, eu quero falar sobre isso. O brasileiro não é correto para pontos corridos. Não. Entendam isso. Não apliquem regras aqui, a nossa cultura é diferente. Vocês estão defendendo aqui motivação. Eles deixaram de receber algum dia. Toda razão. E não é o Inter. É isso que tem que pensar, não é o Inter. Como é que o Grêmio vai jogar hoje? Vocês lembram? Como é que o Grêmio vai jogar hoje? Ah, vai botar os caras para jogar qualquer um. Aí tu pega o Flamengo ontem, vocês viram o Flamengo ontem caminhando contra o Corinthians? Caminhando contra o Corinthians. Mas essa é a grande diferença, Meneghetti. Eles querem buscar a cultura do futebol europeu. O Southampton, que está em 15º colocado na tabela, o jogo dele no final de semana vai ter 45 mil pessoas gritando, porque é da cultura deles. Mesmo que não tenha mais chance de nada. No Brasil, se tu não é campeão, tu não tem mais chance de alguma coisa grande, ninguém mais quer saber do campeonato. Acabem com este campeonato de pontos corridos. Vocês estão matando a principal competição brasileira. E assim, isso que o Sérgio está falando, eu resumo em profissionalismo, né? Claro, resumo em profissionalismo. Daqui a pouco a gente vai falar mais do Internacional, projetar o próximo jogo, mudança no time, enfim. Mas ainda, daqui a pouco a gente vai falar do jogo do Grêmio também hoje contra o Brusque. Ainda temos desdobramentos da polêmica e forte entrevista do Renato Portaluppi. Tiger Jack. E ontem a gente repercutiu aqui, Meneghetti, as respostas do Renato, dizendo que montou uma listinha de 5 ou 6 jogadores e vai entregar para o próximo presidente, contando que nas férias ele vai estar no Rio de Janeiro e quem quiser debater contratações com ele, que viaje para o Rio de Janeiro e ninguém chega sem que ele, Renato, queira, entre outras declarações. Mas a gente repercute agora uma pergunta que foi feita pelo nosso repórter aqui da Bandeirantes, o Diogo Rossi, ao Renato Portaluppi. Uma pergunta um pouco curiosa, também com uma resposta um pouco curiosa do Renato. Confere aí. E aproveitar a resposta que você deu agora, você já trabalhou alguma vez na vida no futebol com alguém que entende mais que você? Alguns entendiam tanto quanto eu. É difícil de medir. É difícil de medir. No meio que o senhor onde a sua... Boa a tua pergunta também. Hoje são ótimas. É ótimo porque as respostas estão na ponta da língua também. São melhores ainda.
às vezes, quando você tem 2 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas, 5 pessoas, que eu falo, essas pessoas, 4, 5 cabeças pensam melhor do que uma, é ótimo. Você junta as forças. Às vezes você entende bem aqui, o cara entende um pouquinho mais aí, você junta as forças. É bem melhor você trabalhar com essas pessoas, entendeu? Do que você ficar remando. Você está com uma pessoa do lado, a pessoa é gente boa. A pessoa é gente boa, tá, mas ela te ajuda no quê? Ah, não, mas ela é gente boa. Tá, mas ela te ajuda no quê? Não, mas ela é gente boa. E aí, meu amigo, aí, quanto mais gente que entende de futebol do teu lado, melhor. Você vai juntando as forças. Aí você vai me perguntar, tem gente que entende? Pode ser, claro que tem gente que entende mais do que eu. Mas às vezes entende um pouco mais aqui, um pouco ali, você entende lá, aí você junta as forças. E aí que as coisas andam, entendeu? Ninguém é bom o suficiente para carregar um clube. A gente já vai falar sobre isso, mas respeitosamente. Esse cara tem que ficar aqui na aldeia, tia. Esse cara tem que estar aqui na aldeia. Não quero um treinador na beira do campo dirigindo o Grêmio ou o Internacional de calça de tergal e que meça as palavras todas certinhas para falar. Eu quero a espontaneidade do Renato, eu quero esse protagonismo, eventualmente um folclore. Para nós, para a imprensa, para torcedor, isso para o futebol é maravilhoso. O comentário que eu quero fazer aqui é um elogio ao repórter da Band, Diogo Rossi. A pergunta é maravilhosa. Como outras perguntas foram muito boas ontem na coletiva, o Renato tem razão. E aí ele faz uma brincadeira. A pergunta é boa porque a resposta está na ponta da língua. Cara, o Renato é uma figura maravilhosa. Eu posso discordar de tudo que o Renato disse ontem ou nas últimas entrevistas. Nem é o caso. Eu concordo com quase tudo que ele vem dizendo. Mas que é um prato cheio para a gente trabalhar, para a gente aprender, inclusive do ponto de vista de como é que a gente aborda esses assuntos, isto é inegável. Agora, o recado está dado, César. Quem vai mandar no futebol do Grêmio é ele, se acertar a renovação do seu contrato. Eu não tenho dúvida disso, é o perfil dele. Primeiro, é a figura, uma das figuras mais folclóricas do futebol brasileiro, sem dúvida nenhuma, está aqui na aldeia, a gente valoriza, é o maior ídolo da história do Grêmio. Mas o que mais me preocupa é a resposta sobre isso. Me preocupa a pergunta e a resposta. Saber futebol. O que é saber futebol? Quem é que conhece mais futebol do que tu? Talvez igual. É isso que fez do Grêmio o resultado aqui. Vai lá alguém que conhece futebol e vai lá resolver. Se fosse assim, Meneghetti, sempre alguém que é melhor do que outro no quesito conhecer futebol seria campeão todos os anos. E não é. Por que não é? Porque futebol não tem uma receita clara, porque futebol é feito de processo, porque futebol tu precisa cada vez mais entender um contexto maior. Tu está falando de uma regra muito maior. Acabou o dia de alguém chegar lá e dizer o seguinte: eu conheço esse jogador, e eu vou montar um time de futebol. Isso acabou. E isso o Grêmio não pode voltar a ter. Então, eu acho fantástico esse folclore, o Renato é uma figura muito legal, só que esse modelo modelo me parece um modelo ultrapassado para o Grêmio. Eu quero debater isso contigo. Diga lá, Ribeiro Neto. Eu acho que uma coisa a gente não pode negar. O Renato, ele é autêntico, e ele está mostrando para os candidatos, se não o fez diretamente ou através do seu empresário, está vindo a público dizer como será o Grêmio em 2023. Reparem, eu sempre faço essa pergunta, né? Os candidatos têm os seus projetos e tal, né? Mas o Renato vem a público e escancara sem vírgulas. Ele escancara autenticidade. Maravilhoso. Né? Como é que vai ser? Então, nós já sabemos como o Grêmio será dirigido no próximo ano. Dessa forma. Você aceita ou JB. não? Meneghetti, a grande questão é, para a imprensa é maravilhoso, eu concordo contigo. O Renato dá audiência, o Renato dá manchete. Eu não sei se pro Grêmio. Eu não sei se pro Grêmio é interessante. E aí é aquela história que ontem tu fosse brilhante e pegou na veia. Tem que chamar o Odorico, o Romão e o Guerra, que até virão aqui, né, Ribeiro? Eles vão visitar os estúdios da semana que vem. Quando? Quinta e sexta da semana que vem. É isso aí. Tá. Então, quinta, quem é que vem quinta? Odorico, quinta, Guerra, sexta. 30 minutos para cada um de entrevista. 30 minutos de entrevista. Boa. Tá bom. Então, o Odorico, cabe a pergunta, mas eu já estou antecipando aqui, na verdade, tu antecipou. Tem que rodar essa entrevista do Renato e dizer assim, serve? É isso que tu quer? E aí isso não é... Quando eu falo serve, tem um ponto de interrogação depois, tá? Eu não estou nem afirmando se... Porque eu quero ouvir qual é a resposta dele. Então, assim, o Renato folclórico é maravilhoso pra gente.
O meu canal voltou a ter boa audiência, o teu canal também, a Bandeirantes também, a gente tem o que falar, tem repercussão. Só para deixar claro aqui, no caso do Donos da Bola e acho dos nossos canais também, a gente não precisa de Renato, de quem quer que seja para dar audiência. Tu entendeu a questão? Eu sei, não, eu tô dizendo. É que assim, o Thiago Nunes... O Renato não estava aqui, nós sempre arrebentamos de audiência. Eu sei, mas o Thiago Nunes não tem o mesmo impacto que o Renato. Até porque o Renato é mais inteligente que ele. A grande questão Renato é mais inteligente que o Thiago Nunes, né? É mais técnico que o Thiago Nunes, né? Pra folclore, pra rodar e tal, beleza. A minha dúvida é, serve pro Grêmio? Tá, então eu vou te tirar a tua dúvida, tá? Serve. Tá bom? E outra, o folclórico é pra imagem pública, gente. O folclórico é pra fora. Vem cá, vocês conhecem o Renato há 45 anos. Faz 45 anos que vocês conhecem o Renato. É que assim, O Renato é vaidoso, o Renato é fanfarrão. O Renato gosta de jogar com a imprensa, com a opinião pública. O Renato dá declarações que são capa de revista desde que ele era do Júnior do Grêmio. Esse é o Renato publicamente. Tu acha que o Renato internamente não vai sentar com um cara, não vai discutir futebol, não vai cara saber de o que eu faço aqui, o que tu acha melhor que eu faço aqui, ali? Tu acha que o Renato... Eu fico imaginando o Renato sentado com o Antônio Dutra Júnior ou com o Luiz Paulo Germano para ver os jogadores que eles têm para indicar para o Renato. O César já trabalhou com o Renato. O César já disse que o Renato ouve as pessoas. É ou não é, César? Tudo bem. Eu acho que tem alguns que o Renato nem tem que ouvir. Mas nem tem que ouvir. E eu quero discordar do César. Eu quero até te convidar para hoje, às 5 da tarde, a gente aprofundar essa nossa conversa. Vou te pagar um cafezinho hoje às 5 horas. Quero te dizer o seguinte, César. Tá, tu fala dos processos. Né? Mas aí tu trata a questão do Renato, do conhecimento de futebol. Eu estou me detendo a isso. Como se isso não fosse importante nos processos. Peraí, se o Grêmio tem, deixa eu só terminar minha tese, que é teu primo lá, o CDD, o Centro de Diagnóstico lá, de busca, desenvolvimento de jogadores, enfim, é o capa do Inter lá, e o Grêmio tem o CDD. Se o Grêmio tem uns processos bem montados, e é um clube gigante, deve ter isso, obviamente, é melhor que isso seja lidado por alguém que conheça futebol como o Renato do que por alguém que não conheça futebol, César. Aí o conhecimento dele possa ser importante. Eu não tenho dúvida. É óbvio que é bom que todos conheçam futebol e acho que todos conhecem, tá? Ninguém que está lá dentro não conhece futebol. Eu não tenho muito essa ideia do fulano não conhece, porque eu não acredito muito mais nisso. Peraí, do caso de dirigente político, sim, né? Mas eu tô dizendo assim, sabe qual é o problema do dirigente político dos últimos tempos do Grêmio? Foi exatamente o inverso. É o cara achar que sabe futebol, entendeu? E aí ele chega lá, desfaz tudo que tem, que é a ideia do montar time, que é a grande preocupação que eu tenho com relação ao que está acontecendo mais uma vez. Montar time. Nós vimos ontem os nomes que vazaram no Grêmio. Aí vazou o nome do Rodinei, vazou o nome do Reinaldo, Cristiano Silva deu informação, vazou o nome do Tietê. O que é isso? É a velha história, vamos pegar aqui e vamos montar um time. Eu sempre dou o exemplo, que não é do Grêmio o exemplo, é do Internacional, que é o exemplo perfeito. O maior dirigente da história do Internacional, Fernando Carvalho, ninguém até hoje chegou aos pés do Fernando Carvalho no Inter, talvez Arnaldo Balvê lá na década de 70. Ele chegou e disse assim, vou montar um time em 2002. Aí ele contratou o Klemer, ele contratou um lateral direito chamado Maricá, que era do Vasco e da seleção de base. Ele contratou um lateral esquerdo chamado Cássio, que era do Flamengo. Ele contratou um zagueiro chamado Júnior Baiano, que era zagueiro de seleção. Ele contratou um volante chamado Alexandre Pitbull, Rottweiler, era outro cachorro, então era o Rottweiler. Ele contratou o Fabiano Costa, o genro, ele contratou o Fernando Baiano. Todos bons jogadores. Todos. Aí tu olhava no papel e dizia, tá aqui, o cara conhece muito, cara. O cara conhece muito. 4 meses depois ele não pagou. Não conseguiu pagar. Aquele time em dezembro foi a Belém do Pará e quase caiu. Aí pagou. Tá? Não, eu tô falando sério, sem folclore, porque o que é isso? Futebol não é mais montagem de time. Acabou esse processo. É trabalho. E isso é que me parece. Mas a montagem de time é importante, faz parte. O Renato conhece de futebol, pelo menos ele disse. Ele conhece muito de futebol. Vamos lá. Ainda sobre contratações. Criticando o Renato Portaluppi. Thiago Neves, Diego Souza, André, Tardelli, Paulo Miranda, Paulo Vitor, Vanderlei, Diogo Barbosa, Thiago Santos, Lucas Silva, Cícero, Christian, Everton Cardoso, Luiz Fernando, Churin, Pinares. Não, o Churin não é dele.
Não, é dele. Ele pegou o telefone e ligou pro Churinho. Ele pegou o telefone e ligou pro Churinho. Só um pouquinho. E ó, eu posso ficar aqui à tarde, hein? Eu posso ficar aqui à tarde só um inteira. pouquinho. É o Churinho ou não é ninguém? Tá, só um pouquinho. Aí vou ter que eu, que sou colorado, que não gosto do Renato como colorado, que tenho horror ao Renato como colorado, que vou ter que defender o Renato aqui no programa. Que parcial essa tua análise, hein? Não, tudo que bem. Parcial. Quem Quem sabe a gente lembra que o Renato assume o Grêmio com uma zaga que vazava por cima e ele ajeita, põe o Kahneman que o Roger não botava e arruma a zaga. Quem sabe a gente lembra que quando o Juliano foi embora do Grêmio, ninguém descobria quem jogar no lugar do Juliano. Perfeito. O Renato chega e bota o Ramiro. Pô, o Renato já... O Renato já fez muitas coisas que ele mostrou que ele entende de futebol. Muitas coisas. O Renato já mostrou que entende futebol, mas não com contratação. Não com contratação. Eu não tenho um jogador que o Renato diga assim, vai lá e contratou e o cara foi incontestável. O Kahneman foi de James Freitas e Alberto Guerra. E Alberto Guerra. Cortez ele acertou. O Cortez, pelo amor de Deus. Tá, mas multicampeão. Cortez faz falta no Grêmio hoje, tá? Quero te dizer isso. Multicampeão. Quero te dizer isso, tá? Cortez foi Renato. Cortez faz falta. Então, assim, o Renato não é bom contratando, Meneghetti. O Renato nunca foi bom contratando. Tá bem. Tá, agora vamos falar mais aí do Internacional. Mano Menezes. Vamos ouvir Mano Menezes, que depois da derrota para a equipe do América Mineiro, projetou um pouco a temporada de 2023, Meneghetti. Falou sobre aprendizados que ele teve nesse ano com esse grupo, pensando na próxima temporada. Bom, o maior aprendizado é que o trabalho consistente faz uma equipe crescer. Independentemente se você tem... Quase ninguém tem a possibilidade de fazer toda hora grandes contratações milionárias, né? Então nós temos que encontrar perfil de jogadores que venham e que agreguem-se a esses jogadores, sempre pensando numa ideia de construir trabalho consistente no dia a dia, aquele trabalho que não aparece muito, mas que realmente dá resultado. Esse vai ser o Inter de 2023, estamos trabalhando nessa linha, acreditamos nessa linha e penso que ela vai dar ao torcedor uma confiança de poder ver muito mais vezes aquilo que se viu no segundo semestre. Bom, olha só, Baldasso, achei o Mano meio sorumbático, meio pra baixo ontem, cabisbaixo no coletivo. Eu vou dizer uma coisa pra vocês, o Internacional vive um clima de fim de festa de uma festa que não aconteceu. Eu estou esperando a festa para esse clima de fim de festa. Eu não vivi festa nenhuma na temporada para estar vivendo hoje um clima de fim de festa no Beira-Rio. Cara, nós estamos vendo o que está acontecendo. Nós conhecemos futebol, nós acompanhamos futebol há 30, 40 anos. Nós sabemos quando afrouxou o negócio. Afrouxou. O Inter afrouxou. O Inter já começou a dar indícios disso, jogo contra o Botafogo. Existe um marco para o Inter ter afrouxado a corda, que é quando não havia mais chance de ganhar o Campeonato Brasileiro. Tá bem, isso é bonito. Tá? Isso é bonito. Estava pensando em ganhar o Campeonato Brasileiro. Mas deu, né? Vamos lá. Como diria Raul Seixas, eu tenho uma porção de coisas para conquistar e eu não posso ficar aqui parado. Não, mas eu acho que esse é um marco de começo de desmobilização, mas tem um marco que é a desmobilização, que é quando a vaga foi alcançada direta para a Libertadores. Aí ficou escancarado. Fala, a desmobilização passa pelas vitórias do Palmeiras que não cessavam ali, baixa o olho. Mas o Palmeiras não ia fraquejar mentalmente. Eu fiz uma pergunta. Eu ouvi o Baldasso dizendo que o Palmeiras ia ter problemas mentais. Mas JB, que os caras iam briga com as tuas ideias, JB. Não precisa brigar com as do Baldasso. Eu fiz uma pergunta ontem no Donos Rádio, que eu refaço aqui, que eu acho importante da gente discutir. O campeonato do Inter, de acordo com o grupo que o Inter tem, é melhor ou pior? O grupo do Inter faz um campeonato melhor do que poderia ou não? O grupo do Inter é inferior a Flamengo e Corinthians. O grupo do Inter era para a quarta colocação. Quinta. Então o campeonato do Inter é melhor do que o Na minha opinião, é melhor que a qualidade do time. Só tem um time que tirou mais do que tem do que o Inter nesse campeonato brasileiro. Fluminense. Que é o Fluminense. O Fluminense, embora eu não goste do trabalho do Fernando Diniz. Não, tudo bem, mas o Fluminense tá onde não é para... Não se imaginaria. Olhando meu querido tá César errado. Cidade Dias, o grupo do Inter hoje é inferior ao do Palmeiras, do Flamengo, do Corinthians e do Atlético Mineiro. O Atlético é a grande decepção, se a gente pegar por isso, o Atlético é a grande decepção. Mas, olhando o campeonato como um nível de detalhamento maior, a gente vai ver que, primeiro, o Inter só teve um ponto que lhe prejudicou, o resto tudo favoreceu, que foi o Palmeiras ter caído cedo nas Copas, e isso impede o título. Se o Palmeiras fica nas Copas, o Inter poderia... Não, tudo bem, o Inter poderia... Se o Palmeiras segue nas Copas, eles poderiam se atrapalhar de alguma maneira e o Inter teria alguma chance.
Mas todo o resto, o Inter cai rápido das Copas, caindo rápido das costas, acaba tendo um negócio que lhe beneficia. O Flamengo, que seria um potencial. O Dorival Júnior, depois da conquista da Copa do Brasil, no gramado, disse na entrevista para o Sport TV, eu falei com a direção, vamos abrir mão um pouquinho do Brasileirão e vamos focar nas Copas porque é o que dá. Isso elimina. E o Atlético Mineiro teve uma má fase inexplicável que também ajudou o Inter. É que essa minha pergunta, em razão da resposta de vocês, indica que o Inter precisa contratar se quiser ganhar alguma coisa. E precisa mesmo. Tá, agora, o Grêmio joga hoje, por incrível que pareça. Claro que o jogo fica, né? Lá, assim, distante da necessidade, daquilo que de mais importante há na Arena, que é o processo eleitoral e as manifestações de Renato Portaluppi. Mas qual é o time que o Renato manda a campo hoje? Tem gurizada? Tem gurizada. É o grande evento do dia, às 8 horas da noite, na Arena do Grêmio, Grêmio e Brusque. Partida final da Série B do Campeonato Brasileiro. Tem gurizada no time, a gente vai colocar na tela a escalação, que terá Adriel no gol, já a primeira novidade. A defesa tendo Léo Gomes, Natan, Kahneman e Diogo Barbosa. No meio-campo, Thiago Santos, garoto, e o menino Lucas Leiva. Aí de um lado, Gabriel Silva, o Pedro Lucas joga centralizado e o Guilherme na ponta esquerda. Na frente, o Emerson. Tem os cascudos? Tem os cascudos, Meneghetti, mas também tem a gurizada para o torcedor acompanhar hoje. Expectativa de 15 mil torcedores na Arena para Grêmio e Brusque, o último compromisso da Série B. No time profissional, eu espero, enfim, ver uma atuação convincente de um jogador do Grêmio que eu tenho muita expectativa, mas que no profissional, na minha opinião, não vingou, que é o garoto Pedro Lucas. César, quem dos torcedores do Grêmio que vão à Arena, 3, 4 mil talvez, 2.500, quem tu destacaria que eles têm que ficar de olho dos jogadores jovens? Dentro da previsão de público, a Arena passou pela manhã 15 mil torcedores. 15 mil? Já vendeu 5.900. Ah, tá bom, ótimo. Já vendeu 5.900 previsão de público, ótimo. Segundo a assessoria da Arena. Só uma parte, esse é o último jogo do ano no estádio. Isso tem um componente especial, é a despedida. O torcedor do Grêmio só vai voltar para o estádio daqui 2 meses. Domingo, tem um componente especial. Sabe o que eu acho? Desculpa, César, te interromper. Sabe o que eu acho que tinha que ser feito? O Renato tinha que abrir o último treino, né? Tinha que abrir o último treino. Tinha que colocar só garotos. Só garotos. É que já abriu, já acabou, né? Já não deu mais. Não. Ele tinha, verbo. Tinha. Tu disse tem que abrir? Não. Tinha. Tá, mas tudo bem. Se eu não disse, estou dizendo agora. O ideal que eu gostaria que fosse feito. Abre o último treino, chama toda a imprensa, todo mundo filma, pega e bota só a gurizada, chama o Kevin Querrada da base, o centroavante, pega o outro, só guri, o Adriel, o goleiro que vai jogar, o Cuiabano na esquerda, ou até um Thiago Rosa, e aí diz assim, ó, esse vai ser o time. E aí pega a promoção de ingresso e diz assim, vai ser só gurizada e todo mundo vai ver. Boa. Poderia uma boa ideia. E aí, é um roteiro de cinema, né, mas não vai acontecer. Então tá aí, ó. Tá aí. Parabéns, eu também. Ele poderia resumir a ideia dele assim, ó. Bota a gurizada e preço promocional. Não. 3 palavras. É que, assim, ó. Mas só falta isso, né? Podia ter falado Renato, esqueceu dessa parte aí, porque só falta... Um diretor de marketing, um diretor de marketing de Grêmio Internacional... Renato, diretor de marketing também. Um diretor de marketing de Grêmio Internacional ganha entre 60 e 80 mil. Por esse valor eu não saio da bandeira. Tá, eu quero dizer o seguinte, ó, tu não vai passar aqui batido de chamar o Renato de marqueteiro. Não, aí é muito forte. É diferente, ele chamou de especialista em marketing. E daqui a pouco ele dá uma coletiva lá e vai dizer que de marketing ele entende mais que todos os outros. Daqui a pouco ele dá olha, eu vou te dizer uma coisa, de todos os outros eu não sei, mas de quem está no Grêmio neste momento, possivelmente. Mas poderíamos ter dado essa ideia poderíamos ter dado essa ideia na segunda-feira, que hoje não dá, falta 7 horas para a partida. E o jogo do Grêmio hoje poderia ter, eu vi atentamente a escalação, tá? O goleiro Adriel, menino, tem muito talento, já teve na seleção brasileira. Não vai falar um por um, não temos tempo, César. Destaca os caras. Quem poderia jogar que não está na escalação? Gustavo Martins. Boa. Na lateral esquerda, Thiago Rosa. No meio-campo, Bitelo. Se a gente quiser considerar jovem ainda, mas jogador que já foi experimentado aqui. Só que botar o Lucas Leiva ou o Thiago Santos, bota o Bitelo. Pedro Lucas está ali, o Gabriel está ali também, e na frente o Emerson vai ter que jogar. Então, dá para ver 5, 6 meninos aí, a gente vai poder ver. Eu estou com o Meneghetti com relação à expectativa sobre Pedro Lucas. KTO.com é a nossa casa de apostas. Vamos botar aquela barrinha mágica aqui. Aí, garotada, vocês estão ágeis hoje. Bônus TV, vintão, 20% de bônus em cima do primeiro depósito. Não é fácil palpitar para esse jogo. Brusque rebaixado, não tem mais nada para fazer.
nesta partida de hoje à noite. O Grêmio não tem mais nada para fazer, apenas jogar pela sua dignidade. E a gente vai palpitar aqui para Grêmio e Brusque. E eu abro colocando Grêmio 4, Brusque 0, Fabiano Baldasso. Grêmio 7, Brusque 0. 7. CCD. Eu tô com 3-0 Grêmio, dia de Gabriel Silva e Pedro Lucas. Tu não vai fazer o que eu tô pensando. Não, hoje não. Hoje não. tem gol. Tanto tu não vai fazer que tu vai votar por último. Mas tu refletir melhor sobre o teu voto. Tiger Janko, o teu palpite na KTO. É Grêmio 1, Brusque 3. Muito bem. Ribeiro Neto, agora é o palpite do JB. Eu tô abrindo o aplicativo da O Paulinho fica enlouquecido quando tu demora pra palpitar, porque nós estamos com o tempo sobrando, né? Falta 2 O minutos. Brusque tá pagando 7. O Brusque tá pagando 7. Podia pagar 50. 7-0. Eu vou botar mais de 5 gols que tá pagando 9, Meneghetti. Vou meter 9. Mais de 5 gols, é uma boa aposta. Essa é uma boa aposta. 5.5 gols, tá pagando 9. Então eu vou meter Tá. mais de 5 gols, vou dizer que vai ser isso. Ribeiro Neto. Grêmio 1, Brusque 0. É sempre... Donos TV, eu tô com o promocional na KTO para ganhar 20% de bônus. Intervalo e o Tiger conversa com vocês na live do YouTube. Vamos nessa. Receba-se. Ih, tava olhando o Luva de Pedreiro aqui. Que caixa. Bate muito na bola, Luva de Pedreiro. Vamos lá, live do Donos da Bola aqui no YouTube. Participe com a gente, mande sua mensagem, aquela coisinha toda, tá? Tem 13 mil pessoas nos assistindo aqui. Eu queria dar um beijo a cada um de vocês. Tiger, comenta com a galera o que acha do Inter investir um Diego Valoias do Tajeres muito caro, impraticável. Facundo Farias do Colón. Ah, meu, não é fácil, tá? O Inter não tem grana. Sabe quem o Inter tem que investir? Vou dar aqui. Pega o dinheiro que tem. 2 jogadores que vão resolver os problemas do Inter, não vão ter problemas de adaptação e vão jogar pra caramba. Vitão e Wanderson. É aonde o Inter tem que gastar dinheiro. Esquece. Tiger. Aposta KTO. O Inter termina em segundo, terceiro, quarto ou quinto. Termina em segundo. O Flamengo vai abandonar o rolê. Já abandonou. O Inter vai ser o vice-campeão brasileiro. Deixa eu arrumar esse ponto aqui. Aí, deu. Pode ir. Ai. Aê, agora sim. Fala dele, ô Chiclete. Aí, agora sim. Não, tá ruim ainda. Bate, que horror. Ah, vem, Julinho. Vem me arrumar, Julinho. Não me arruma direito. Vai fazendo a mão aqui atrás enquanto... Isso. Julinho faz a mão. Tiger, manda abraço pra Viamão. A audiência do Donos é gigante aqui. Boa, Julinho, tamo junto. Tu é o meu herói. Terra natal de Paulo Pires, Viamão, hein? Qual o cardápio de hoje, Tiger? Hoje tem um franguinho com molho lá, arroz, feijão e pra dentro deles. Não tem jeito. Tiger, quem ganha uma corrida, Coelho ou Saci? Coelho? Não, o Coelho ganha de uma pessoa, qualquer pessoa, né? O Coelho é mais rápido que as pessoas, né? O Coelho ou o Usain Bolt ganha o Coelho, se não me engano. Pô, o Coelho é muito rápido, tá maluco? Pô, o Coelho é muito rápido. Tiger tá com pulgas? Não, tava tentando ajeitar o ponto, eu tive que chamar o Julinho pra vir aqui me arrumar. Cudê ganhou do Barça com o Messi no Camp Nou em 2021 e com o Celta de Vigo. Verdade, o Cudê é muito bom. Viu a Fúria, Tiger? Jogou muito. É muito bom ser da Fúria. Que coisa linda. Solta a coleira do Arte. Respeita. E vamos pra dentro deles, hein? É Legends agora, vamos pra dentro deles. E hoje tem 9Z. Nós vamos ver a 9Z hoje. Mais mensagem aí, vamos lá. O que adianta subir se o ano que vem já vai cair? Ih, profetizou, hein? Profetizou. Tiger, os jogadores do Atlético Goianiense seriam bons pro Grêmio? Eu tenho um centroavante bom lá, Churin. Quem sabe? Ramiro volta. Seria um bom nome. Eu gosto do Ramirito. Gosto muito do Ramiro. Tiger. Não vou. Essa aqui não dá pra ler. Mancini, o terror do Inter.
Perdeu o Grenal ano passado, né? Com o gol do Tyson. Mas ganhou hoje. Vamos lá. Tiger, manda abraço para Santa Cruz do Sul. Um abraço para Santa Cruz do Sul. É isso? Acabou? Tchau. Tô curioso para ver esse resultado aí da enquete interativa sobre quem tem que mandar no departamento de futebol do Grêmio. Bota no ar, Paulinho. Quem tem que tomar as decisões, quem tem que ser o responsável pela formação do grupo. A direção, 20%. O executivo, 49%. Recado dado, 49%. O treinador, 18%. O treinador apenas se for Renato, 13%. César comenta. Isso mostra o que pensa o torcedor. O torcedor não quer mais o empirismo e ter um treinador que manda metade, hein? Se unir, que é uma coisa que vocês adoram, fica avassalador, porque assim, a direção, o executivo ele faz parte da direção. É 70%. Então, se unir, tá todo mundo dizendo, ó, não é o Renato que tem que tomar todas as decisões como tá hoje. Muito bem, hoje a jornada esportiva de Grêmio e Brusque, você tem, é claro, na Rádio Bandeirantes, FM 94.9. A gente está de volta amanhã, 12h30, e agora, todos entre amigos com Alejandro Malo. Ótima tarde. Obrigado, Meneghetti. Vem pra cá, vem pra cá. Vamos fazer nós dois juntos? Vem pra cá, porque está começando o Entre Amigos, o entretenimento da Band. Começa agora e você sabe, né, que nós temos uma tarde muito especial esperando por você. Sabor de Arte, às 2 horas da tarde. Kátia Fonseca.